Olá, seja bem-vindo ao Pode ou Não, nosso podcast jurídico feito pelos alunos de Direito do Unibrasil e idealizado com o objetivo de fornecer informação de forma acessível, clara e informativa para a população e alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU. Prazer, eu me chamo Lidiane, eu estou aqui com o Enísio e com a doutora Aline. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Nós estamos aqui hoje presentes com a professora Aline. De antemão, agradecendo a senhora pela presença no nosso podcast, com o seu conhecimento, com a sua informação. Professora, a senhora poderia se apresentar, porque o currículo da senhora é muito grande aqui, é uma experiência sensacional, assim, uma carreira promissória. Então, por favor, professora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Gislaine, gostaria de agradecer aqui estar presente nesse momento, nesse projeto tão bonito, dedicado às pessoas e à comunidade hipossuficiente. Então, fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando de modo descomplicado um pouquinho sobre os direitos sociais, né? E vamos lá. Bom, me chamo Aline Barreira Medeiros, eu sou de São Paulo, porém, acabei migrando para Curitiba com aproximadamente 2 aninhos, então me tornei curitibana, posso assim dizer, né? E na minha graduação, acabei passando no vestibular da PUC Paraná e fui me formar na PUC São José. Então, a minha carreira toda foi voltada na cidade de São José dos Pinhais, onde tem o meu escritório, né, o meu escritório físico. Em 2024, eu ganhei o título de melhor advogada previdenciarista da cidade e agora, em 2025, também renovamos aí esse título com muito carinho pelo voto da comunidade de São José dos Pinhais, que fico muito honrada. Então, toda a minha base jurídica, técnica, foi na cidade de São José dos Pinhais, né? Acabei tendo o primeiro contato com o direito previdenciário em junho de 2007, onde eu trabalhava no escritório, fazia estágio, e foi meu primeiro cliente. E foi o primeiro cliente que eu consegui um processo de aposentadoria por invalidez, e hoje ele e a família dele são meus amigos. Então, eu não escolhi o direito previdenciário, eu fui escolhida por ele. Eu entrei no direito para fazer direito criminal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? São coisas bem diferentes. E acabei sendo escolhida nesse momento, nesse atendimento desse meu primeiro cliente. E nunca mais quis outra área. Digo que a melhor área do direito é a área mais bonita, com toda certeza, né? Vou puxar sardinha para a minha área. Enfim, e atuo aí, já vai fazer algum tempo, quase 15 anos, com muito amor, com muita dedicação. Não é fácil, não é uma área fácil no nosso país, né? Devido aí às questões políticas, sociais, econômicas em que a gente vive, mas eu fico muito feliz. É um privilégio nosso receber você. E seu primeiro atendimento foi em 2007. 2007. Ano que vem vai fazer 20 anos em que você tem toda essa bagagem 2007. E tantas histórias que você pôde... Se não me engano, acho que eu estava no 7º período. Eu Meu nem Deus. era ainda bacharel, nem nada, né? Mas eu trabalhava no escritório, o melhor escritório da época, na minha cidade. Então, eu fui muito pontual durante a minha trajetória também. Eu sempre escolhi trabalhar em lugares muito bons com as melhores pessoas. Eu acho que isso que me moldou, né? Eu tenho meu escritório desde 2015. Então, tenho autonomia no direito previdenciário, mas isso só foi possível por conta das minhas escolhas, as minhas boas escolhas de trabalhar com pessoas muito boas. Nós estávamos conversando antes de entrar no ar aqui, professora. A senhora não tem advogado na família? Não. Meu Deus. Isso aqui é para vir contra todos aqueles que falam que para você ser um bom profissional, você tem que ter uma família, um nome, né? Não Um padrinho. tenho. Eu sou a única louca da família. Meu Deus. Parabéns, professora, Assim mais uma chamada, vez, né? Obrigada. Não, Abrindo caminho para as outras. Inclusive, quando eu comuniquei ao meu pai que eu ia fazer direito, né? Foi, assim, um desastre. Eu nunca esqueço do rosto dele, porque foi, assim, é como se ele tivesse levado um soco. Porque naquela época, né? Nos anos 2000... O advogado não era muito bem quisto, né? Então, ele me respondeu, você vai advogar para bandido. E aí, eu vi que eu ia começar com a minha batalha dentro de casa. Então, eu realmente acabei escolhendo aquilo que meu coração queria. Desde os 7 anos, eu sempre soube que eu ia ser advogada, mas eu achava que eu ia para a área criminal, né?
E, enfim, então foi um ato realmente de coragem, porque meus pais queriam que eu fizesse outra coisa. E eu não me arrependo em absoluto dessa minha decisão, né? E eu sou muito apoiadora dos sonhos, né? Eu não tive tanto apoio assim dos meus pais naquela ocasião. Hoje, eles são orgulhosos, né? Tenho certeza disso, mas não foi fácil. Foi uma trajetória de muita coragem, uma trajetória de muita solitude, né? Seja na minha própria casa, seja no seio da minha família também, que não tive uma referência, um apoio, um direcionamento. Eu acho que tem um dedinho do seu pai, então, da senhora ser advogada previdenciária, né? Porque Olha, eu ele não sei. queria que a senhora fosse para criminal. Eu não sei. É que, na verdade, ele achava que só existia, né, o advogado criminal, e ele achava que todo mundo era meio, digamos... Advogado de porta de cadeia. Sabe? Que não é uma coisa tão... Não era benquista por ele, de Nossa, fato. mas o advogado previdenciário, ele abrange tantas áreas, a gente pensa só na aposentadoria, mas não são várias áreas, vários benefícios, e que, às vezes, nós somos as pessoas que detêm desse direito, desse benefício, não sabemos dele, não os conhecemos. Então, por isso que é bom nós temos pessoas como você, que também é uma comunicadora, né? Porque expõe isso para as pessoas, tira elas da bolha e param de ver também a Previdência não só como um único benefício, mas Exatamente. como um organismo, né? Exatamente. A gente costuma dizer no direito previdenciário que nós asseguramos o direito do nascimento até o óbito. Não é só até a aposentadoria, até o óbito, né? Então, vai desde um benefício Desde o para uma nascimento. criança com alguma deficiência, um salário maternidade, que começa no nascimento, e vai até a pensão por morte, que é o óbito. Então, você abrange toda a vida, toda a jornada de uma família, né? Porque, às vezes, você também não fica restrito, né, a uma mãe, a um filho. Então, é um direito muito completo, que ele vê a complexidade, né, do direito social. Então, é por isso, né, que, como nós estávamos conversando anteriormente, que a senhora tem amigos, né, que foram seus primeiros clientes, né? São. Então, por quê? Pela essa aproximação com a sociedade, né? O direito previdenciário, ele acaba fazendo isso, né? Com que o advogado, ele tenha essa aproximação com as pessoas mais carentes, com as pessoas mais necessitadas, Mais que por diversos momentos vai precisar se aproximar de um advogado, né? Para Exatamente. conseguir o seu direito, né? Que por muitas vezes é difícil de conseguir, né? E tem que ter alguém lá para brigar, né? Não só Exatamente. para soltar, que, né? Como nós- bandido, né? Eu sempre falo, nós não somos só advogados, né? Nós temos que acolher dor, nós temos que ser humanos. E aí o atendimento tem que ser extremamente humanizado e não robotizado, né? Não é simplesmente você atender o cliente de uma forma racional. Não, às vezes a gente precisa ser psicólogo, né? Às vezes a gente começa um atendimento com um humor e a gente termina em outro. Porque a gente está lidando com uma dor, né? Uma insatisfação, inconformismo, uma revolta, né? Muitas vezes o cliente chega no escritório do previdenciarista revoltado com o perito, querendo fazer alguma besteira, que a gente vê no noticiário, né? Acabam acontecendo situações assim. Então, a gente precisa acolher o nosso cliente acima de tudo. E acaba que a gente tem uma ligação estreita, né, com o nosso cliente. O nosso cliente, ele nunca se encerra ali com o encerramento do contrato. Não. Ele traz a esposa, daí ele traz o irmão, e daí ele traz a mãe, e daí ele traz o pai. Quando você vê, você tem uma comunidade forte, né? De pessoas incríveis. Eu sempre falo, os meus clientes são os melhores, né? Que são os clientes que vêm lá com o franguinho caipira, na sacolinha do mercado, vêm com as suas hortaliças. E os que mais precisam do seu serviço. Exatamente. Né? Então, o meu público é um público... A senhora fica feliz, né? Fico muito feliz. Eu adoro ganhar comida. Então... Quem não gosta mesmo? A maioria dos meus clientes são pessoas muito simples, né? Eu tenho um atendimento predominantemente de pessoas carentes e trabalhadores rurais, que são incríveis também. Então, a gente acaba tendo, né, essa ligação muito próxima ao cliente, à família do cliente. E a senhora tocou num assunto bem polêmico ali, né, professora, sobre perícia, né? Que por diversas vezes a pessoa ela necessita mesmo, né, de
de ser afastada do trabalho, ela necessita de um seguro ali para que ela possa sustentar a casa, e os peritos ali, por diversas vezes, vão contra o laudo do médico. O que a senhora tem para dizer sobre isso? Esse é um tema extremamente complexo, triste, revoltante. O cenário do nosso país, infelizmente, não é favorável a isso, né? Hoje a gente vive um momento extremamente caótico de processos parados há meses, sem nenhuma análise, e quando tem essa análise, seja por parte do servidor, seja pelo robô, ou seja pelo perito, né, isso acaba dificultando ainda mais. Mas essa dificuldade, essa complexidade, ela não fica só restrita no administrativo, na agência do INSS. Ela acaba indo também para a justiça, para o judiciário. Então, a gente também vem enfrentando momentos de extrema complexidade perante o judiciário, nos pedidos de auxílio por incapacidade, né, que o antigo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Pós-pandemia, mudou muito o cenário. Todo ano muda, às vezes todo mês muda o cenário. Isso impacta muito na vida de um segurado que está acamado, que precisa ficar em casa, se recuperando e não tem nem o seu salário e nem o seu benefício. E essa é uma realidade, infelizmente, muito comum e com uma taxa muito alta no nosso país, né? Às vezes o cliente chega desesperado, ele chega até a gente desesperado. E às vezes tem coisas que não dependem só do advogado. A gente precisa do perito, a gente precisa do entendimento humanitário do juiz, o olhar humano do juiz. Então é uma cadeia, né, que todos os profissionais ali deveriam olhar aquela situação, aquela história com cuidado, de forma humana, né? Então, isso tem muito a ver com a humanidade do processo em si, que, na sua grande maioria das vezes, é tratado de forma estritamente processual. Entendi. Infelizmente, temos que ter o advogado, ou felizmente, né? Felizmente, a garantia, né, constitucional. Para que possa garantir para nós, né? Ou nós, eu digo a sociedade, a população, esse direito que, por diversas vezes, é muito difícil, né? Um outro assunto, eu sou bem polêmico, sabe? Polêmico. A gente tem... O que tem acontecido ultimamente, né? A gente pode ver que os jovens de hoje em dia, eles não estão tendo filho muito cedo, né? Antigamente, os nossos pais tinham 3, 4 filhos. Hoje já não. Hoje, um casal ali tem um filho. Vai chegar um momento ali que, para a gente receber a nossa aposentadoria, vai estar saturado. O que a senhora acha sobre isso? É necessário uma reforma? É necessário alguma mudança em relação a isso, para que os mais novos hoje possam ter uma garantia no futuro? Veja só, os mais novos, eles estão tendo muito mais acesso à informação jurídica do que eu tive, do que os meus pais tiveram. Então, é engraçado que está tendo uma procura, e eu fico muito feliz, dos jovens procurando um advogado previdenciarista para assessorar no processo de aposentadoria do pai e da mãe. Isso não existia. Isso é muito recente, faz uma questão de 2 anos. E esse ano vem aumentando isso. Então, esse olhar da acessibilidade, do jovem ir buscar a informação, de um jovem querer saber o que ele pode fazer para ele garantir um benefício para ele, ou até mesmo para ele garantir um benefício para a sua mãe acamada, deficiente. Então, isso tem aumentado demais, né? E em relação à reforma em si, a reforma ela sempre vai existir, porque nosso país ele é extremamente conturbado, né? E, de uma certa forma, isso acaba, sim, favorecendo, né, obviamente, o legislativo, o governo, e aquelas tentativas inócuas daquelas falas em que o INSS tem déficit. Não existe isso, né? Essa água aqui, uma parte do imposto que a gente paga, vai para o INSS. Tudo que a gente adquire, qualquer produto, uma parte do imposto, a contribuição social, vai para o INSS. Então, não é só sobre você recolher, você pagar INSS, ou o empresário pagar INSS, não é sobre isso.
Hoje, tudo que a gente adquire, qualquer produto que a gente compre, uma parte do imposto vai para o INSS. E a tentativa que eles têm é justamente de falar o contrário. Nós estamos falindo. Daqui 10 anos, não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. Isso não existe. Isso não existe, né? E é algo que as pessoas, de fato, elas têm uma preocupação, um temor, né? Elas ficam extremamente desesperadas por conta dessa onda de fake news, né? Então, o INSS não é transparente como se deveria, né? Enfim, mas essa reforma ela vai existir, já está tendo rumores que vai ter novamente e sempre vai ter, porque é uma conduta, é uma manobra política econômica que o Brasil entende como, né, correta para ela tentar minimizar os efeitos sociais e previdenciários. Tudo faz sentido, né? E, doutora Aline, você, ao longo dessa trajetória, deve ter visto toda uma construção social para os benefícios, né? Porque a gente teve recentemente também, o que repercutiu, que foi polêmico, é o pé de meia. Então, sim, ao longo do tempo, a gente existem vários tipos de benefícios. Existe Vale Gás, existem inúmeros tipos de benefícios. E você reparou um aumento nesse número de benefícios que são entregues à sociedade para reduzir a desigualdade social e erradicar a pobreza? Aumentou. Eles são efetivos? Mas isso não significa que, na prática, seja efetivo. Porque você receber um benefício, mas se você não está, a sua família, você não estiver disposto a mudar o cenário da sua família, nenhum benefício social vai surtir efeito. Sim. Porque é uma escolha sua, individual. Você pode usar esse benefício para você conseguir melhorar a sua vida, para te escalonar como uma escada, mas não para você viver disso, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, a gente tem muitas fraudes de pessoas que não deveriam estar recebendo e recebem, e pessoas que têm condições, que têm direito, mas não conseguem, né? Então, tem os dois lados da moeda. Mas o benefício em si, ele tem para mim, pessoalmente, ele deveria ter uma validade temporária, prazo de validade. Para impulsionar. Exatamente. Para que não vire um encosto social. Porque a gente não vai sair da pobreza se não houver a mudança da mentalidade do jovem, da mãe, do pai, né? Então, isso é muito importante. O benefício não é para ser um encosto, não é para ser uma aposentadoria desde jovem, né? Então, isso me preocupa um pouco, né? Eu, graças a Deus, tenho tido poucos casos em que eu visualizo um cliente que eventualmente tenta fraudar o sistema, né? Então, obviamente, não compactuo com isso, né? Eu vim de uma família simples e eu sei que é possível. Qualquer pessoa que ela quiser, ela consegue mudar de vida, né? Então, eu não tive apoio, eu não tive ninguém que bateu no meu ombrinho ou me guiou, me levou na mão. Então, é possível para qualquer pessoa. E principalmente estudar, né? O quanto é importante, o quanto o estudo mudou a minha vida e muda a minha vida, né? E vai mudar aqui, né? Essa informação, essa conversa, esse bate-papo, com certeza vai chegar em alguém que também vai afetar, que vai ser algo positivo para um jovem, para uma família que talvez precise, que não tenha conhecimento dos direitos sociais, né? Então, assim, é muito complicado esse tema, né? Mas eu, de fato, acho que tudo tem que ser um impulsionamento. Doutora, excelente colocação da senhora. Parabéns pelo posicionamento da senhora, tá? Eu tenho certeza que a população que está nos assistindo foi esclarecedor até aqui, né? Mas agora a gente vai no nosso objetivo real, né? Aproveitando o gancho da Lidiane aqui, que ela falou sobre o pé de meia, né? A gente vai ouvir a Jéssica, que ela tem uma pergunta sobre esse tema. Meu nome é Jéssica e eu gostaria de saber, assim, uma informação. Meu filho vai para o ensino médio logo mais e eu gostaria de saber quem tem direito ao pé de meia. Excelente pergunta, Jéssica. Quais são os direitos de um jovem para receber o pé de meia? Pois bem,
ele precisa obrigatoriamente cumprir alguns requisitos em conjunto, não de forma isolada, não é nenhum nem outro. Ele precisa observar todos esses requisitos. A ausência desses requisitos, algum desses requisitos, já descaracteriza o direito a receber esse incentivo econômico educativo. Porque, na verdade, o pé de meia ele tem um sentido, né, que é justamente trazer o jovem para estudar, para ele se dedicar, né, coisa que veio se desligando aí com o passar dos anos. Então, é trazer aquele jovem, se inserir, ele voltar a estudar, voltar a frequentar a escola. E um dos requisitos é justamente esse, né? Você tem que frequentar a escola. Mas, vamos lá. Para que você tenha direito, o jovem tenha direito a este benefício educativo, tá? Ele precisa ter de 14 a 24 anos, né? Precisa obrigatoriamente estudar em rede pública de ensino médio municipal, distrital e também estadual. E aqui também se aplica aos alunos do ESEJA, né? E, da mesma forma, eles também precisam observar alguns requisitos, porém, eles precisam ter entre 19 anos e 24 anos. Então, aqui o que muda é a idade justamente de cada um, tá? Precisa ter o CPF regularizado, não pode ser CPF cancelado, senão isso já tira você fora do processo seletivo também. Precisa estar cadastrado no CadÚnico, a família precisa estar com o CadÚnico regularizado. Não só o aluno, aqui uma estratégia mais processual, só o jovem, mas também a família. Então, o que acontece? Vai haver um cruzamento de dados do MEC com o CadÚnico. E aí eles conseguem fazer essa observação. Se qualquer CadÚnico da família estiver irregular, isso vai afetar para o aluno na prática, tá? Fora isso também, você precisa, fora o CadÚnico, você vai precisar ter ideia que você precisa cumprir algumas etapas para você receber esse incentivo. Então, existem 4 incentivos importantes para esse jovem. Então, olha como isso é importante, olha como isso é poderoso, né? Então, o primeiro incentivo para ele voltar a estudar é ele se matricular no ensino médio. A cada ano matriculado, ele ganha R$200, tá? E aí, esse dinheiro, o próprio governo vai identificar, desde que ele tenha todos os requisitos anteriores, fez a matrícula no ano letivo do ensino médio, o próprio governo vai efetuar o pagamento desses R$200, tá? Próxima etapa, próximo incentivo que esse jovem tem é o incentivo de frequência, ou seja, você precisa estar na escola. No mínimo 80% de frequência. Então, você precisa participar, ir à aula. E aí, esse incentivo de frequência, o governo paga um valor de R$1.800 em até 9 parcelas, né? Então, você vai receber R$200 aí por mês. O que é importante? O aluno e a família, né? Acompanhar aí desse jovem. Ele precisa frequentar 80% no mínimo. 75% ele já não vai ganhar os R$200 naquele mês que ele teve menos frequência, tá? Então, esse é o incentivo de frequência, que no final das contas dá um valor de R$1.800. Mas se no mês seguinte ele tiver os 80%, ele vai receber os 200, tá? Não tem problema. Agora, foi 79% de frequência na aula, ele já perde R$200. Então, aí o papel dos pais, de fiscalizadores, é super importante também, né? E o próximo incentivo que tem é pela conclusão do ensino médio. Então, se você concluir o ensino médio, cada ano concluído, ao final, você vai ter R$3.000. Então, é R$1.000 para cada ano letivo concluído, quando você pega a conclusão da aprovação do ensino médio, o certificado, né, do ensino médio tem o valor ainda de R$3.000, né? Esse valor, ele não vai ser recebido na hora, então ele é só ao final, com o certificado de conclusão do ensino médio, tá? E se for menor de idade, é o pai que vai fazer
o levantamento dessa quantia, né? Então, tem alguns requisitos. Fora isso, o último incentivo que o jovem também tem é se ele fizer o Enem. Então, se ele fizer o Enem nos 2 dias, ele ganha mais ainda um adicional de R$ 200. Então, no final das contas, esse benefício, esse incentivo educacional do ensino médio é super importante, porque ele já vai iniciar a faculdade com uma quantia que vai ajudar substancialmente. Imagina, eu não tive nenhum tipo de ajuda, era eu por eu mesma. E muitos jovens, acredito que também estejam nessa situação, né? Que às vezes não conseguem nem tirar cópia, não conseguem comprar um livro para ajudar. Então, esse incentivo, que no final das contas dá mais ou menos aí R$ 9.000, ele é muito importante. E ele incentiva o quê? Educação. É a melhor coisa para você mudar de vida. Não tem coisa melhor senão a educação. Doutora, obrigado pela resposta, né? Jéssica, tá aí respondido. Faça bom uso desse benefício, né? Incentive seu filho aos estudos. E muito obrigado pela participação no nosso podcast. E agora nós temos a dúvida da dona Dalvaci. Boa tarde, meu nome é Dalvaci. Eu queria saber qual é o meu direito contra o seguro-desemprego. Excelente pergunta, dona Dalvaci. Essa pergunta ela é muito frequente e existem muitas dúvidas que param esse tema. Pois, muito que bem, para você dar início ao seguro-desemprego, o primeiro requisito é a demissão com justa causa. Se você, eventualmente, pediu o desligamento da sua empresa, você não tem direito de dar entrada e solicitar o seguro-desemprego, tá? Em relação ao valor do seguro-desemprego, a empregada doméstica ela tem um regramento, ela tem uma legislação própria, então é totalmente diferente de outras categorias de trabalhadores, né? A empregada doméstica, ela vai receber um seguro-desemprego equivalente a um salário mínimo nacional. E o prazo de validade desse seguro-desemprego é equivalente a 3 meses, ou seja, você recebe 3 parcelas de seguro-desemprego. Obrigada, dona Dalvaci, pela sua participação no nosso podcast. Espero que tenha sanado a sua dúvida referente ao benefício de seguro-desemprego. Doutora, a senhora está cansada, né? Tantas perguntas. Não. Não? Então, já que a senhora não está cansada, a gente tem mais uma pergunta. Vamos lá. A gente vai agora ouvir a dona Sandra, que ela tem uma pergunta muito importante. Oi, sou Sandra. Gostaria de saber se tenho um filho com deficiência e gostaria de saber se, na minha falta, né, se o irmão dele, né, que é normal, pode ficar recebendo o LOAS dele. Sandra, excelente pergunta. O BPC ou LOAS, né, assim conhecido também, ele é um benefício exclusivamente personalíssimo, ou seja, ele é um direito exclusivo ou do deficiente ou do idoso. Então, ele é intransferível. Você não pode, por exemplo, no caso, né, se vir a faltar, não pode transferir para uma outra pessoa, tá? Então, se a senhora vier a faltar em caso de óbito, qual que é o procedimento? No caso, se ele tiver pai vivo ou irmão vivo, eles podem ser os representantes legais para o recebimento desse BPC, certo? Mas esse é um benefício dele, do deficiente. Então, eles só vão atuar ali na qualidade de representantes legais para saque, levantamento, eventualmente processar por algum motivo, alguma irregularidade, ou até mesmo entrar com um pedido novo, caso o INSS venha cancelar o BPC no futuro, justamente porque ele não é um benefício definitivo, né? Então, qual é a questão aí nesse ponto? Havendo falecimento da mãe, que no caso é ela que atua ali como representante legal do filho dela deficiente, o que vai acontecer? O filho pode solicitar, né, para que ele seja habilitado ao representante legal e receba esses pagamentos, mas que ele vai fazer uso para o deficiente, certo? Na prática, o INSS solicita o pedido de curatela. Então, você vai precisar, isso aí é uma questão processual, independentemente de quem será o familiar que vai ser o representante do deficiente, tá? Isso se aplica tanto ao deficiente quanto ao idoso,
tá? Então, você vai precisar entrar com um processo de interdição para que fique juridicamente protegido o direito do deficiente, tá? Então, é necessário um processo de interdição para que ele seja nomeado o tutor do irmão dele, no caso, se é o irmão. Se fosse o pai também, tá? Então, esse é um procedimento padrão. E para você proteger o seu filho em caso de óbito, se você faz recolhimento para o INSS, se você trabalha registrado, se você mantém a qualidade segurada, você tem direito, né? No caso, havendo todos o cumprimento ali da legislação previdenciária, no caso da Sandra, se ela, por exemplo, estiver trabalhando registrada ou ela estiver recolhendo algum INSS, no caso de óbito dela, é direito do filho dela, na condição de incapaz, se ele for declarado incapaz totalmente para exercer os direitos da vida diária e civil, ele tem direito de receber a pensão por morte. E aí sim é um benefício definitivo para ele, no caso dele, que é um deficiente. Tá? Então, isso é super interessante, porque é uma forma dela proteger, acredito que seja essa preocupação da mãe, né? Eu faltando, o que pode acontecer com meu filho? Vai perder o benefício? Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer? Então, caso você esteja trabalhando ou se você não está trabalhando, quiser recolher INSS para garantir um futuro direito à pensão por morte de um filho incapaz, esse é o caminho. Você vai ter que recolher, pagar INSS. E aí ele vai, a única coisa que vai acontecer é, quando houver o evento óbito, tá? Automaticamente, quando você for dar entrada no pedido de pensão por morte para o deficiente, o processo, né, de BPC, o LOAS, ele vai ser cancelado. Então, basicamente, vai ser transferido, tá? Então, o INSS, na prática, no dia a dia, ele cancela o BPC e começa a pagar a pensão por morte, tá? Para não ficar nenhuma dúvida para a dona Sandra ali, doutora, de que forma que ela pode fazer o recolhimento do INSS? Isso vai depender da categoria profissional dela, tá? Então, se por acaso ela é do lar, ela, por exemplo, suponho eu que ela fique em casa para poder ali ajudar e auxiliar o seu filho, né? Ele tendo BPC significa que já é uma família de baixa renda. Ela provavelmente tem CAD único, tem baixa renda, e aí ela pode fazer o recolhimento como do lar, que aí você paga 5% do salário mínimo nacional vigente. É um recolhimento menor, mas que te dá um direito de um futuro benefício aproximadamente de um salário mínimo, né? Obviamente que se ela já tiver contribuído em algum momento da vida dela, se ela trabalhou registrada em algum momento da vida dela, isso vai ser incluído na base de cálculo, né, de um futuro benefício, seja uma aposentadoria para ela ou seja isso convertido em uma pensão por morte para o filho incapaz. Certo. Dona Sandra, então fica a dica, né? Se a senhora não recolhe o INSS, chegou o momento, né, para a senhora garantir um futuro melhor para o seu filho, caso um dia a senhora vir a faltar. Muito obrigado, dona Sandra, e boa sorte para a senhora e para seu filho. E agora a gente vai para a pergunta da dona Lúcia, por favor. Olá, meu nome é Lúcia e eu tô com um processo que vem se arrastando há um tempo e eu tenho uma dúvida. Não posso pagar um outro advogado. E eu queria saber se eu posso ir na Defensoria Pública. Então, dona Lúcia, essa pergunta da senhora é um quanto delicada, né? O que acontece? A senhora já firmou um contrato de honorários, já tem a previsibilidade ali da prestação de serviço, né? Do percentual contratado ou do valor fixo, né? Que foi acordado entre o advogado e a senhora. Uma coisa que é super importante da senhora ter conhecimento caso de fato a senhora opte em romper com esta profissional, né, e procurar a Defensoria Pública, ainda assim a senhora vai ter que honrar o contrato de honorários com a advogada inicialmente contratada. Então, eu sempre procuro e eu penso que sempre a conversa, o diálogo é o melhor caminho, né? Então, veja, a senhora já vai ter um prejuízo, porque a senhora vai ter que honrar esse contrato.
Ir até a Defensoria Pública é uma alternativa. Sim, é uma alternativa. Se não houver outra possibilidade, então, se de fato houve algo muito, muito grave que não possa ser resolvido e conversado com o seu advogado e ajustado, colocar as coisas na mesa de fato, falar, olha, eu não gostei disso, não gostei daquilo, gostaria que eu quero ser retornada. Também entender qual é a sistemática do escritório, porque cada escritório tem um sistema diferente. Então, nenhum escritório vai conversar ou passar o andamento do processo todo dia, né? E, às vezes, talvez existe uma falha de comunicação também, né? Então, eu sempre sou adepta justamente por essa questão de vai ter que honrar com o contrato, ela vai ter que pagar, ela vai ter que ir para a defensoria. Isso leva tempo. Ir para a defensoria acaba demorando um pouquinho mais. O processamento, a depender da região, a depender do bairro. Então, a gente tem que ter essa clareza também, que não é só porque vai para a defensoria, as coisas vão resolver, e também o funcionário público não vai estar disponível todos os dias, né? A gente sabe que tem uma demanda muito grande, principalmente na defensoria também. Então, eu sempre vou aconselhar, se não houver alternativa, a não ser que tenha perdido de fato a confiança do trabalho, a segurança no trabalho, ir até o escritório. De fato, você não precisa mandar mensagem antes, você vai até o escritório, é um direito seu como cliente, isso é assegurado, é uma legislação que prevê o trabalho do advogado. Então, é um dever nosso, enquanto advogado, passar o andamento do processo. Agora, a gente tem que estabelecer como que vai funcionar, porque cada escritório funciona de uma forma. Tem escritório que passa o andamento do processo até 48 horas, tem escritório que passa uma vez a cada 15 dias. Então, é preciso entender como que funciona a sistemática de gestão, de retorno ao cliente nessa situação, né? Mas eu sou sempre adepta a tentar resolver, expor a situação de fato, abrir o jogo e falar, olha, doutora, não estou gostando, não está me retornando. Se for continuar assim, eu vou procurar a defensoria. Mas é importante ter essa clareza, né? Porque aí, depois, o que vai acontecer? Alguns contratos têm a previsão dos honorários e tem previsão de multa. E aí, isso daí não tem como fugir, né? Mesmo que você desista, que não goste mais, não queira mais ver advogado, você vai precisar honrar, né? Então, aí vai ter mais um processo que você vai ter que ter esse cuidado, né? Que você vai ter que honrar. E cabe salientar que a demanda da Defensoria Pública é bem maior do que qualquer outro escritório, né, doutora? Exatamente. Então, dependendo da causa em si do processo, eu não sei qual que é a causa temática do caso dela, até mesmo ela pode, vamos supor que é insustentável manter a relação jurídica das partes, da advogada com a cliente, ela não quer mais de fato, se por acaso o processo dela tramita no Juizado Especial Federal, ela pode dar continuidade sozinha, se for o caso. Agora, se é algo muito complexo, obviamente, um advogado que tem condições de conduzir isso, independentemente se é um advogado particular ou se é um defensor público, né? Então, dependendo do assunto, da temática, da complexidade, ou até mesmo a competência do que ela está discutindo, a gente não sabe se é justiça estadual, justiça federal, se é uma questão de menor complexidade que cabe aí o juizado, não tem a necessidade do advogado necessariamente, né? Eu sou sempre adepta que tem que ter o advogado, porque você, como cidadão, não tem condições de entender ou de saber estratégias processuais, ter conhecimento de lei, né? Então, mas seria também uma alternativa, né? Mas teria que conversar. Eu acho que tudo conversando a gente consegue chegar num denominador comum. E às vezes conversa com a advogada, consegue se ajeitar, consegue se ajustar, né? E aí não precisa partir para esse plano B, porque é um plano bem moroso, bem complicado e que ela não vai ter uma acessibilidade direta com o defensor público. Isso também é importante falar, né? Então, uma vez ou outra aí, ela até vai conseguir falar com o defensor, mas ela não vai conseguir falar a cada 2 meses com o defensor, né? Então, tem essa questão também. Mas respondendo a pergunta dela, sim, ela pode então, né, doutora? Ela pode. É um direito que ela tem, né? Ela pode rescindir o contrato, mas ela tem que ter a ciência e verificar no contrato o que esse contrato prevê em caso de rescisão, em caso de desistência por parte dela. Então, além dos honorários fixados, se tem mais alguma multa adicional, porque aí cada escritório é que vai prever, né, a forma
dessa multa, então pode ser uma multa alta, mas é importante, antes dela tomar essa decisão, ela avaliar o contrato de honorários, para ela minimizar os efeitos, os riscos financeiros para ela também. Certo. E os trâmites é bem complicado também, né, doutora, para pegar um defensor público, né? É bem complicado. Ela precisa ter os requisitos, né? Então, da hipossuficiência. Então, se ela já nem se enquadra nos requisitos da hipossuficiência, da baixa renda, ela dificilmente vai conseguir um defensor público. Tá certo, doutora. Obrigada, doutora Aline. Espero que a sua dúvida possa ter sido esclarecida pela doutora Aline e que você consiga avaliar melhor quais seriam as possibilidades ideais para você, Lúcia. Obrigada. Doutora Aline, muito obrigado, né? Foi esclarecedor as suas respostas aí. Eu acredito que atendeu todas as expectativas das pessoas que perguntaram, de todos que participaram. Foi uma honra ter a senhora aqui, o conhecimento da senhora aqui. Muito obrigado, né? Em nome da Unibrasil, em nome da nossa turma, né? Não só da nós aqui, mas de todos do quarto período ali. Muito obrigado, a gente ficou muito grato. Agradecemos à Unibrasil, né, por ceder o espaço, por acreditar na gente e por dar essa oportunidade de adquirir esse conhecimento. É uma atividade extremamente diferente de todas que nós temos aqui no nosso dia a dia. Foi uma honra poder estar aqui. Obrigado, professora Gislaine, a nossa professora de Proex, né, que é uma professora espetacular também aí. Ela aí tem feito um trabalho muito bom com a gente. Obrigada, doutora Eliane. Foi um prazer conhecê-la. Tenho certeza que isso agregou muito, não só para nós, mas para as pessoas também que vão usufruir desse conhecimento. Obrigada, professora Gislaine, que é a maior idealizadora do projeto. Sem ela, nada disso estaria acontecendo. E Unibrasil, por dar voz a essas pessoas e por as pessoas que também têm o conhecimento e que devem estourar a sua bolha e que elas devem ir além, né, dos muros do centro acadêmico, mas sim atingir a comunidade como um todo. E foi um prazer ter idealizado esse projeto junto com você. Prazer foi meu, um prazer, né? Primeiramente, eu queria agradecer à professora Gislaine, à minha colega, a doutora Luciane Sobral, que colocou meu nome à disposição e eu prontamente aceitei assim que tive o convite. Maravilhosa, né? Também. Queria agradecer vocês e parabenizar esse projeto incrível, né? Fico muito feliz e honrada de estar aqui descomplicando um pouquinho do direito previdenciário, tão importante, tão necessário à comunidade brasileira como um todo, né? E fico à disposição para futuros projetos. Agradeço e parabenizo também a Unibrasil, né, pela iniciativa. Fico muito feliz. O conhecimento, ele é libertador. Obrigada. Enfim, né? Chegamos ao fim de mais um podcast, né? Pode ou não, nosso cast jurídico. E agradecer a todos que estão aqui com a gente.